E aí, doutores e doutoras do processo penal 1, vamos dar continuidade ao nosso programa da disciplina, tá certo? Última aula nós vimos a segunda parte da ação penal e hoje a gente vai a terceira e última parte. Hoje a gente encerra essa temática, né, da ação penal. Viu? Antes de iniciarmos a aula, lembrar vocês que hoje à noite, hoje dia 6 de abril de 2020, hoje à noite às 19h30, nós estaremos em tempo real, apenas para tirar dúvidas desta aula, tá bom? Desta aula. E eu já devo ter enviado para vocês, enviei para vocês um e-mail explicando mais ou menos como é que vai ser a nossa metodologia, para que nós não venhamos a ficar desorganizados, tá bom? O link da aula já foi disponibilizado no AVA, logo no início, que você abre a disciplina de vocês, logo no início vai ter lá uma opção de URL, e aí você clica e vai ser direcionado para a aula. Tranquilo? Que mais? Sim. Aí quando faz 19h30, por que eu botei 19h30? Para que vocês tenham tempo de ter contato com esse vídeo, assistir a aula, obviamente, e dentro daquele roteiro que eu passei para vocês, que vocês tirem as suas dúvidas sobre o material, tranquilo? Ficarei disponível das 19h30 às 21h. Se até lá nós já respondemos todas as indagações, ainda dá por encerrado. Caso não, a gente fica até às 21h30, ou às 20h, 21h. Então teremos 1h30 de aula, tá certo? Outra, assim que a live começar, então eu vou dar fazer algumas observações, e os alunos ali já entram no chat do Google Meet, através do Hangout, e ali eu vou ter acesso e eu vou saber quais os alunos que têm indagações, tá bom? As indagações podem ser feitas oralmente, né? Quando eu identificar o aluno, eu chamo pelo aluno e mando ele fazer a pergunta. E a gente tenta ali socializar as dúvidas. Tranquilos? Tá certo? Então, não se esqueçam. Junto com esse vídeo vai, da mesma forma, né? Vai o roteiro para que vocês façam as observações de vocês, né? Como se fosse no quadro branco. E também vai algumas indagações, tá certo? Professor, eu tenho que enviar essas indagações para o professor. A partir de hoje, eu vou deixar um tempo de 3 dias para que seja enviado pelo AVA, tá certo? Então vocês enviem pelo AVA. E é obrigatório? Eu não vou dizer que é obrigatório, tá certo? Tendo em vista que a participação, o interesse, a motivação de cada aluno está dentro de si. O que eu posso dizer para vocês é que nós estamos em um regime excepcional. Pode ser que esse regime seja prorrogado, tá certo? E se ele for prorrogado, acredito eu que teremos que o professor, né, o curso, a faculdade vai ter que tratar sobre as avaliações. As primeiras avaliações parciais. E com certeza, essas avaliações um dos itens vai ser as visitas do aluno ao AVA, né, e a sua participação
nas respostas, tá certo? Vai ser um dos itens da avaliação. Vai ser todo, mas vai ser um dos itens, tá certo? Ainda hoje eu vi que tem aluno que não entrou no aula, não visitou nenhuma vez. São pouquíssimos alunos, pouquíssimos. Mas nós já temos alunos que não visitaram nenhuma vez o aula, tá bom? Vou abrir aqui o Código de Processo Penal e a Constituição e o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Constituição Federal, que vai ser um suporte legal para a nossa aula de hoje, tá bom? Então, vamos à aula de hoje. Vamos tratar sobre a ação penal, parte 3. Na última aula, nós encerramos tratando sobre a ação penal pública condicionada, tá certo? Tá bom? Lembrando, né? Nós temos a ação penal pública, aquela em que o titular da ação é o Estado e representado pelo Ministério Público, tá certo? Então, o titular da ação, apesar de a gente sempre falar, né? O titular da ação, o Ministério Público, é o Ministério Público, mas ele está representando ali o Estado. Então, há momentos, há determinados crimes praticados que o Ministério Público, para iniciar a ação penal com a denúncia, não vai precisar de nenhuma condição para ele oferecer a exordial, a denúncia, tá certo? Aí são os casos de ação penal pública incondicionada. Vai ter alguns tipos de crimes, tá certo? Que ensejarão a propositura de uma ação penal pública, mas o Ministério Público, né, para iniciar a ação, ele precisará de uma condição. E na aula passada nós vimos que uma dessas condições é a representação, tá certo? Que é uma autorização da pessoa ofendida, do sujeito passivo do crime, tá certo? E já exaurimos, obviamente, todos os itens, observações sobre a representação na aula passada. Então, mas existe, e nós vamos ver a partir de hoje, existe uma outra condição para determinados crimes que o Ministério Público terá que preencher para iniciar a ação penal com o oferecimento da denúncia, tá certo? E aí é o que nós denominamos de ação penal pública condicionada à requisição. Bom, então, na ação penal pública condicionada à requisição, então, nós estamos diante de uma ação penal cujo titular é o Estado, representado pelo Ministério Público. Só que, para que o Ministério Público inicie essa ação penal com a oferta da denúncia, necessário se faz que ele preencha uma condição. E essa condição é a requisição. Tá certo? Essa requisição professor, qual é o conceito de requisição? Qual a diferença de requisição para representação? Primeiramente, vamos ver o conceito, tá certo? A requisição, ela é um ato discricionário, quer dizer, volitivo, do Ministério da Justiça, onde ali ele demonstra a vontade de ver um determinado autor de um crime, de uma infração penal, ser processado e julgado. Tá certo? Então, vocês podem observar que a requisição ela é ainda mais específica do que a representação. No caso da requisição,
quem apresentar lá será o Ministério da Justiça, o ministro da Justiça. No nosso caso, aqui no Brasil, seria o Sérgio Moro. O Sérgio Moro é o nosso ministro da Justiça e seria ele ali a autoridade competente para apresentar a requisição, ou dirigir a requisição ao Ministério Público, tá certo? Professor, há prazo para a requisição. Aí é o seguinte, você lembra que a representação tem um prazo. Você se lembra? Um prazo de 6 meses, tá certo? 6 meses a contar do conhecimento da autoria. Isso é a regra geral, tá certo? Então, no caso da requisição, não há prazo decadencial, tá certo? Não haveria prazo decadencial para o ministro da Justiça dirigir uma requisição ao Ministério Público no intuito de ver ali processado e julgado o praticante de um determinado delito. Tá bom? Quer dizer, professor, que não há prazo, e aí, quando é que termina? Não termina nunca. Essa persecução poderá acontecer a qualquer momento, essa requisição. A resposta é o seguinte: os crimes, tá certo? Os crimes, eles têm um prazo prescricional. Uma vez o Estado não exercer o seu jus puniendi sobre um determinado prazo prescricional, esse crime ou as consequências desse crime tem-se a extinguir a punibilidade do agente. Seria uma espécie de extinção de punibilidade. Então, se caísse numa prova ou alguém perguntasse a vocês em um exame de púlpito, em um concurso público, quer dizer, um exame oral, e perguntasse se haveria prazo para apresentação de requisição do ministro da Justiça em um crime de ação penal pública condicionada à requisição, a resposta seria: não há prazo decadencial, tá certo? No entanto, extinguir-se-á a punibilidade do agente caso, a autoridade competente, o ministro da Justiça, não apresente, não direcione a requisição ao Ministério Público dentro daquele prazo prescricional dos crimes. Professor, e qual seria o prazo prescricional? Aí vocês sabem, no artigo 109 do Código Penal Brasileiro, ali está elencado os prazos prescricionais dos crimes, tá certo? Vamos dar uma lidinha para que vocês relembrem, tá bom? Vamos ver aqui, Código Penal, tá aqui artigo 109. Vamos lá. Lendo em literis. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo disposto para o parágrafo 1º do artigo 110 desse Código, regular-se-á pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime. Entendeu? Vamos pegar a pena máxima como fundamento, como base. Verificando-se, vamos lá. Prescreve-se em 20 anos, se no máximo da pena é superior a 12 anos. Então, todos os crimes cuja pena máxima está acima de 12 anos, 20 anos para prescrever. 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 e não exceder a 12. Será de 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 anos e não excede a 8. Será em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano, ou, sendo superior, não excede a 2 anos.
E por último, em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Tá bom? Então tá aí os prazos. Então, um dos crimes que enseja uma ação penal pública condicionada à representação são os crimes contra a honra do presidente da República. Injúria, difamação, calúnia, tá certo? Por exemplo, no caso da injúria, o prazo máximo é de 6 meses, tá bom? Então, nesse caso aí, conforme o artigo 109 do Código Penal, o Ministério da Justiça teria até 3 anos, tá bom? Até 3 anos para fazer a requisição, tá certo? Até 3 anos. Tranquilo? Se fosse a difamação, se eu não me engano, é até 2 anos. Até 2 anos, 4. 4 anos ele teria. A injúria é mais de 4 anos, então seria de 8 anos para a injúria. Tá bom? Tá tranquilo? Então, em termos de prazo, tá certo? Aí quando vocês forem observar aí o nosso roteiro, vai estar lá, prazo. Aí vocês preencham essas informações, tá certo? Quais os crimes, né? Exemplos dos crimes passíveis da propositura de uma ação penal pública condicionada à requisição. Aí o primeiro, eu já falei, é o crimes contra a honra do presidente da República, tá certo? Tá bom? Ou contra qualquer chefe de Estado estrangeiro. Nesse caso aí, o tipo de ação penal pública condicionada à requisição. A requisição. O outro é aquele crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do país, tá certo? Isso é um caso de extraterritorialidade, tá bom? Aí nesse caso aí também é cabível. Aí nesse caso, no primeiro caso, no crime contra a honra, nós sabemos quais são os crimes contra a honra. Por isso que eu disse para vocês quais seria esse prazo máximo para o ministro da Justiça dirigir a requisição ao Ministério Público, já que não tem prazo decadencial. Tá certo? Não seria prazo prescricional, juntamente com a prescrição do crime. Já nesse outro caso, que é os crimes cometidos por estrangeiro contra brasileiros fora do país. Nesse caso, tem que saber qual é o crime, para que nós possamos entender, né, prever o prazo máximo para que o ministro da Justiça requisitasse, né, ao MP o início de uma ação penal. Tranquilo? Tá certo? Os crimes contra a honra do presidente estão no artigo 145. Tá certo? E os crimes cometidos por estrangeiro contra brasileiros fora do país está no artigo, deixa eu ver aqui, o artigo 7º, eu tenho que olhar aqui, é o artigo 7º, parágrafo 3º. Vou dar bem rapidinho aqui, não custa nada, né? A aula ficar um pouquinho mais completinha. Vamos aqui, o artigo 7º. Ficam sujeitos à legislação brasileira, embora cometidos no estrangeiros. Parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Tá certo? E se houver requisição, aí vem a linha B, se houver requisição do Ministério da Justiça, tá vendo? Então nós só temos esses dois casos, tá certo? Em termos dos crimes, tá bom? Isso aí, tá bom? Então vamos voltando aqui ao nosso roteiro da aula, tá certo? Professor, quais são as características da requisição, tá bom? Então vamos lá. Primeira característica, ela é formal.
Quer dizer, ela tem uma formalidade, uma solenidade, tá certo? Ela tem, como é que eu poderia dizer? Ela tem que trazer consigo, tá bom? Toda uma solenidade. Vou dar um exemplo aqui. O papel tem que ser timbrado do Ministério da Justiça, identificação, a legitimidade comprovada, tá bom? Autenticidade, enfim, ela tem essa formalidade. Diferentemente da representação, não sei se vocês se lembram. A representação, ela se prima, ela se fundamenta pelo princípio da oportunidade, estão lembrados? Às vezes um simples BO, ela pode trazer consigo a conotação de uma representação, tá bom? Entenderam, né? Então, primeiro, a primeira característica da requisição é essa, a formalidade. A segunda é a conveniência política. Né? Nós temos que ver que há determinadas situações em que o presidente da República, ele vai ser injuriado, ou caluniado, ou difamado, enfim. E talvez aqui não seja um momento oportuno, politicamente, não seria um momento oportuno para se provocar o Ministério Público no intuito de iniciar uma ação penal pública condicionada. Então, essa conveniência política, ela também é uma característica ímpar da requisição. A representação, ela não traz isso, né? A representação não tem essa conotação política, tá certo? Terceira característica é que ela é dirigida ao Ministério Público, tá certo? Dirigida ao Ministério Público. Então, isso é o óbvio, mas vocês estão lembrados da representação? A representação, ela pode ser dirigida ao Ministério Público, mas também pode ser dirigida à autoridade policial, para que esta venha a instaurar um inquérito policial. Estão lembrados disso? E há quem diga que uma representação pode ser dirigida, apresentada a um juiz, que eu não concordo, mas a doutrina está aí para defender também essa tese. Mas de antemão, mesmo que eu não concorde, né? Tendo visto que a atividade do juiz, ela é paramentada pela imparcialidade, tá certo? Então, eu não vejo de bom tom você representar junto a um juiz. Mas se isso acontecer, ele direciona de forma imediata ao Dominus Litis, para alguns, que seria o Ministério Público, tá bom? Outra característica é que ela não se admite procuração, tá certo? Não admite procuração, tá bom? E na representação, para alguns casos, poderia se passar a procuração para um representante legal, tá certo? Nós vimos isso, mas no caso especificamente da requisição, não se admite procuração. Você não admite um documento postulatório, como se diz, né? O que mais dá para dizer? Ela não é obrigatória. Não é porque um representante do Ministério Público, tá bom? Recebeu uma requisição do Ministro da Justiça, tá certo? Para se iniciar uma ação penal através da denúncia, que o MP fica adstrito, obrigado aos termos dessa requisição. O MP terá sim que observar se os termos da requisição traz consigo a possibilidade de se encontrar ali os requisitos mínimos para se denunciar. Bom, agora,
Ele também pode pedir, se ele achar, porventura, que ali carece de algumas informações ou carece de provas de materialidade, indícios de autoria, mas ele encontra naquela aquisição algo que possa ser investigado, ele pode dirigir sim, ele pode dirigir-se à autoridade policial, a um delegado de polícia, e nesse caso especificamente ele pode sim requisitar a instauração de um inquérito policial, e que nós já vimos aqui, que o delegado não pode se negar a instaurar um inquérito policial se essa requisição tiver vindo, tá certo, do Ministério Público, o dono da ação. Tranquilo? Outra observação a ser feita no que tange a requisição no que se trata da eficácia. Vocês estão lembrados da eficácia objetiva e a eficácia subjetiva da representação, que eu expliquei aqui para vocês? Quando uma só pessoa, um só agente, comete um crime, tá certo? E se descobre na investigação que na realidade ele cometeu 2 crimes e todos 2 ensejam uma ação penal pública condicionada à requisição, não precisará de 2 requisições, basta apenas uma requisição para que seja apurado os 2 crimes. Nesse caso, nós estamos diante da eficácia objetiva. Já na eficácia subjetiva, nós vimos que a representação, se 2 ou mais autores de um crime de ação penal pública condicionada à representação, tá certo? Se necessitaria de mais de uma representação. Não, basta apenas uma representação para que se promova, né, para que se proponha uma ação penal contra esses 2 sujeitos. Ou às vezes acontece também de um só autor cometer um crime de ação penal pública condicionada à representação, tá certo? A mais de uma vítima. Nesse caso aí, também não precisaria de 2 representações, uma da primeira vítima, outra da segunda vítima. Basta apenas uma representação. Pois essas eficácias objetivas e subjetivas da representação, elas contaminam também a requisição, tá certo? Então, reportem-se a eficácia objetiva e subjetiva da representação à requisição. Tranquilo? Então, também é uma das características. A outra característica é da irretratabilidade. Tá bom? Quer dizer, uma vez o Ministério da Justiça, uma vez o Ministro da Justiça, tá bom? Dirigindo, apresentando uma requisição ao Ministério Público, ele não poderá mais se arrepender. Pelo menos é o que a doutrina majoritária, bastante majoritária, defende. Tranquilos? Vocês estão lembrados que a representação, ela é retratável até o oferecimento da denúncia. Nós vimos isso também na aula passada, tá certo? E aqui nós encerraríamos a ação penal pública condicionada à requisição. E aí passaríamos para a ação penal privada, tá bom? Antes, era bom antes a gente fazer imaginar um quadro sinóptico, diferenciador entre representação e requisição. Nós tivéssemos sala de aula na nossa faculdade, eu estaria no quadro branco,
eu faria um retângulo, tá bom? Dividiria no meio, colocaria de um lado a representação, do outro lado a requisição, e ali eu demonstraria ali as diferenças principais entre esses dois institutos autorizantes de ação penal pública, tá bom? Mas aí que eu vou fazer, esse quadrinho vai estar no nosso roteiro, e aí vocês vão só preencher o que nós vamos definir agora, tá bom? Então vamos lá. Professor, qual a primeira diferença entre representação e requisição? E a primeira diferença é quem é que pode representar? Aí nós vimos que na representação pode ser o ofendido, pode ser o seu representante legal, pode ser os seus sucessores, pode ser algum curador, tá bom? Nomeado judicialmente. Já na requisição, apenas o Ministério da Justiça, apenas o ministro da Justiça pode requisitar, tá bom? Segundo, é dirigido a quem? Segunda diferença, a quem se dirige esse instituto? Aí no caso da representação, nós vimos que pode ser dirigida à autoridade policial, ao delegado de polícia, para instaurar inquérito policial. Pode ser dirigida diretamente ao MP, para que este já ofereça a denúncia. Ou pode ser também dirigida à autoridade judiciária, tá bom? E este podia direcionar deverá direcionar a representação para o Ministério Público. Então nós temos, ela pode ser dirigida a 3 autoridades, tá bom? 3 autoridades. Aliás, há 3 instituições, dessas 2 autoridades: a autoridade policial, a autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público. Já na requisição, não, tá bom? Na requisição só se pode ser dirigida ao Ministério Público. 2 diferenças já. Terceira diferença é a necessidade de formalidade. Na representação nós vimos que a formalidade ela fica em segundo plano, tá certo? Não se exige essa formalidade toda. Eu posso até dizer que a representação ela é informal. Já a requisição, nós vimos aqui há momentos atrás, que ela é pautada numa formalidade mais preeminente, tá certo? Terceira, vamos para a quarta. Possibilidade de retratação. No caso da representação, ela é retratável, o ofendido pode arrepender até o oferecimento da denúncia. Essa é a regra. Já a requisição, ela é irretratável, tá bom? Há quem diga, pouquíssimos doutrinadores, que ela pode ser retratável, devido àquela conveniência, aquela característica da conveniência política que contém a requisição, tá certo? Mas são pouquíssimos, tá bom? São pouquíssimos. E por último, no que tange a prazo, a representação ela tem prazo, que a regra é de 6 meses a contar do conhecimento da autoria do delito. Já na requisição não há prazo decadencial. E aí, 5 diferenças, dá para preencher o quadrinho que eu estou mandando para vocês, tá certo? Agora sim, agora nós vamos para a ação penal privada. Conceito, tá bom? Conceito de ação penal pública nós já vimos. Conceito de ação penal pública é aquela cujo titular é o Estado, representado pelo Ministério Público. Já na ação penal privada, é aquela ação cujo titular é o ofendido. É o ofendido. É a vítima.
E aí quando a gente passa a revertir, né, a vítima, o ofendido, de titularidade da ação penal, quer dizer, ele é o dono da ação penal, então por que que o Estado faz isso? E aí a resposta é simples, tá bom? Geralmente os crimes de ação penal privada, nós observaremos que eles envolvem a intimidade do ofendido, da vítima. E aí é o que os romanos, né, denominavam de strepitus judicii, que seria o poder que teria, né, ou a discricionariedade que teria o ofendido, tá bom? Em julgar a conveniência, em escolher, né, a conveniência de processar ou não o seu autor, o seu algoz. É como se o Estado transferisse para o ofendido nesses crimes, tá bom? A opção de processar e punir ou não, tá bom? E isso vai ser paramentado dentro do princípio da conveniência. Não é da conveniência política, como no caso lá da requisição, né? É uma conveniência pessoal. Nós temos que dar o direito à pessoa de que ela possa fazer uma avaliação do que pode acontecer, caso ele venha ou não a processar ou a provocar o poder jurisdicional do Estado para processar, julgar e, quiçá, condenar alguém. Tá certo? Às vezes a pessoa prefere o recato, prefere preservar a intimidade do que transcender alguma situação que para si poderia ser constrangedor. Tranquilo até aí? Tá bom? Vamos lá, professor, quais são os crimes de ação penal privada? Aí é o seguinte, ó. A ação penal privada não é a regra na legislação penal adjetiva pátria. Resumindo, a ação penal privada não é a regra para o Código de Processo Penal. A regra é de ação penal pública incondicionada, tá certo? Então, para que um crime seja de ação penal privada, necessário se faz uma determinação legal, tá bom? Legal. A lei, a legislação processual penal, ela tem que dispor expressamente, tá certo? De que aquele determinado crime é de ação penal privada e que necessário se faria, tá bom? O início da ação penal mediante oferecimento de queixa-crime, tá certo? Então essa não é a regra. Outra observação a ser feita é que na ação penal privada ela se inicia com a queixa-crime, não é com denúncia. A denúncia, ela é a peça inicial de uma ação penal pública, seja ela incondicionada, seja ela condicionada à representação, seja ela condicionada à requisição. Já na ação penal privada, a peça inicial, tá certo? A exordial é a peça que nós denominamos de queixa-crime, tá certo? Tá certo? Na queixa-crime, titular da ação é o ofendido, tá certo? Agora, há uma observação. O titular da ação é o ofendido, tá bom? Mas para que se
se ofereça a queixa-crime, necessário se faz uma representação, tá bom? Postulatória. Isso quer dizer o quê? Necessita de uma assistência postulatória. E nesse caso aí, seria o advogado, aquele que traz consigo, tá bom? A capacidade postulatória. E, se Deus quiser, após vocês terminarem o curso ou alguns meses antes, vocês já poderão sim, através do exame da ordem, tá bom? Conseguirem essa licença, essa autorização dessa autarquia especial denominada Ordem do Advogado do Brasil. A partir dali, aí você sim terá a capacidade postulatória, tá bom? Então, professor, outra observação a ser discutida aqui nessa ação penal privada é o seguinte, ó. Vocês aprenderam no direito penal, logo no início, de que o jus puniens, quer dizer, o direito de punir, pertence exclusivamente ao Estado. Quer dizer, só o Estado é que pode exercer o direito de punir. Por isso, que as ações penais, a regra é que ele seja o titular, tá bom? Ele é que seja o titular, através do Ministério Público, e aí ele é o dono da ação e ele oferece a denúncia, promove a ação, o juiz vai conhecer, o juiz de Estado vai conhecer e depois ele sentencia. Aí se pergunta, se indaga, né? Professor, no caso da ação penal privada, o dono da ação seria o ofendido, né? E nesse caso, o direito de punir, né, o jus puniens, seria do ofendido, quer dizer, seria uma exceção à regra do jus puniens? Aí a resposta é não, tá bom? O caso de uma ação penal privada, especificamente quando há do oferecimento de uma queixa-crime, ali há uma hipótese de substituição processual. Na realidade, o ofendido estaria substituindo, tá bom, aquele que representaria o Estado, que seria o Ministério Público. Vocês observem que o ofendido, ele oferece a queixa-crime, tá bom? E o juiz de Estado, ao averiguar, ao analisar a situação, as circunstâncias ali expostas em uma queixa-crime, ele vai conhecer ou não da situação, tá bom? E se ele resolver por conhecer, aí começa ali uma instrução criminal e se encerra com a sentença, que poderá ser uma sentença de absolvição ou de condenação. Mas observe que é o Estado, continua sendo o Estado a punir. Tá tranquilo? Então, só repetindo, né? A ação penal privada, ela é uma hipótese de substituição processual e não de exceção ao jus puniens, ao direito de punir, que é exercido exclusivamente pelo Estado. Tranquilo? Explicada a situação, tá bom? Então, quais são os crimes? Que crimes são determinados, são de ação penal privada? Aí você basta ir procurar no Código de Processo Penal, ou Código Penal, e como eu disse a vocês, como não é regra, o próprio Código de Processo Penal e a lei vai determinar se um determinado crime é ou não. Aí eu poderia citar aqui os crimes contra o direito autoral,
são de ação penal privada. Os crimes de abandono de animais em propriedade alheia também, tá bom? A fraude, a execução também, a injúria, a difamação, a calúnia, e aí teria, né, não usei vasto, né, mas teria um rol de, eu acho que não excede a 15 não, eu posso estar enganado, mas não excede a 15 crimes de ação penal privada, pelo menos no Código Penal, tá certo? Até bom. E vamos só lembrar, para encerrar a aula de hoje, vamos lembrar as espécies de ação penal privada, tá bom? E inclusive nós já vimos, não entramos elas de forma mais aprofundada, mas nós já vimos já as espécies de ação penal privada. Nós temos a ação penal privada exclusiva, nós temos a ação penal privada personalíssima e nós temos a ação penal privada subsidiária. Vamos ver cada uma delas, os seus prazos, e nós encerramos a aula de hoje, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, ação penal privada. Professor, olha, ação penal privada exclusiva. Qual é a ação penal privada exclusiva? É aquela que, falecendo o ofendido, a vítima, o titular da ação, tá certo? Essa titularidade pode ser transferida aos seus sucessores, tá bom? Cônjuges, ascendentes, descendentes, irmãos, tá certo? Então, a ação penal privada exclusiva é aquela que, mesmo com o falecimento do ofendido, a sua titularidade de ação penal poderá ser transmitida para seus sucessores, tá bom? Prazo: 6 meses a partir do conhecimento da autoria. Tranquilo? Ação penal privada exclusiva, ou comum ou genérica, é só isso. Vamos passar para a próxima. Ação penal privada personalíssima. Na ação penal privada personalíssima, o que é que acontece? Com o falecimento do ofendido, tá bom? Com o falecimento do ofendido, não se pode transmitir a sua titularidade para seus sucessores. Não poderá, tá bom? Não sei o que é que acontece. No caso especificamente, e só existe um crime de ação penal privada personalíssima, se porventura o ofendido falecer, extingue-se a punibilidade do seu autor, tá bom? Vai se extinguir a punibilidade do autor. Pessoal, que crime é esse? É o crime do artigo 236, tá certo? É indução ao erro essencial ou ocultação de impedimento a casamento. Nesse caso aí, o ofendido é o cônjuge, né? O cônjuge do qual esconderam o impedimento ou induziram ele a erro essencial. Então, só o cônjuge ofendido é que poderia promover esta ação penal, tá bom? Uma vez ele falecendo, uma vez ele morrendo, o que acontece nesse caso especificamente vai se extinguir, tá certo? A punibilidade do autor, do agente. Professor, existe prazo para ação penal privada personalíssima? Claro, existe, tá bom? Prazo decadencial, 6 meses. Agora, não é 6 meses a contar a partir do conhecimento da autoria, tá bom? Quando há este tipo de crime, para que haja este tipo de crime, necessário se faz
que tenhamos uma sentença, tá bom? Anulatória do casamento. Quando essa sentença anulatória, ela transitar em julgado, então, a partir do trânsito em julgado da sentença que anulou o casamento, né, pelo erro ou pelo impedimento, a partir dali começa a contar os 6 meses. Tranquilo? Bem fácil, né? E por último, nós teríamos a ação penal privada subsidiária, também denominada de ação penal privada subsidiária da pública. Por quê, professor? Porque originariamente essa ação, ela é uma ação penal pública, tá bom? O que é que acontece? O que acontece é que o Ministério Público, ele tem prazos legais para oferecer a denúncia. Aqueles prazos que vocês já conhecem. 5 dias se o réu ou o acusado, tá bom, estiver preso, e 15 dias caso o acusado esteja solto. Passado esse prazo, se o representante do Ministério Público não ofertar a denúncia, pode sim, o ofendido ou um representante do ofendido, tá certo? Oferecer uma queixa, crime subsidiária da pública. Tá bom? Professor, qual o prazo? O prazo vai se contar a partir, tá bom, do encerramento do prazo legal do MP. Então, a partir do momento daquele prazo legal, 5 dias réu preso, 15 dias réu solto, extinguiram-se esses prazos, terminaram, findaram-se esses prazos, a partir dali, no dia seguinte, comece a contar o prazo decadencial de 6 meses para que o ofendido ou o representante do ofendido, diante da inércia do Ministério Público em oferecer a denúncia, eles poderão oferecer queixa-crime subsidiária da pública. Tá bom? Interessante dessa ação penal pública, ação penal privada subsidiária da pública, é que ela tem uma proteção, um revestimento constitucional, tá bom? Se vocês forem no artigo 5º, inciso 59 da Constituição Federal, ele vai estar lá. Vamos ver se eu encontro isso para a gente encerrar. Bem rapidinho. Constituição, artigo 5º, vamos lá, pronto. 59. Bom, inciso 59 do artigo 5º. Lembre-se que o artigo 5º, ali estão contidos os nossos direitos e garantias fundamentais, ó. Cláusula pétrea. Olha o que é que diz aqui. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Repetindo, será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Tranquilo. É tanto que nos alunos que fazem comigo a prática penal, na prática penal 1, onde a gente vai, uma das peças a ser elaborada é uma queixa-crime. Quando nós tratamos de uma queixa-crime subsidiária da pública, o fundamento não está apenas no Código Penal, tá bom? Vai estar também na Constituição. Todas as vezes que vocês tiverem uma peça que tenha fundamento constitucional, é de muito bom tom profissional que vocês apresentem, porque uma proteção constitucional, também no mundo jurídico, não existe algo mais forte, mais garantidor do que uma proteção constitucional. Tranquilos aí, tá certo? Então, para encerrar a aula de hoje, eu vou passar para vocês, dar uns 55 minutos de aula, né? Se nós tivéssemos em sala de aula mesmo, com as indagações de vocês, nós teríamos passado esse tempo muito mesmo. Mas como eu estou aqui falando direto, sem ninguém
né, interceder e tal, que também não é bom, a gente acaba expondo muito conteúdo, tá bom? Em pouco tempo. Então, essa aula vai estar acompanhada do vídeo, do roteiro, tá bom? E eu fiz 3 indagações, 3 questionamentos que vocês devem sim pesquisar, estudar, tá certo? Tá bom? Alguns deles estão nessa aula, outros vocês vão ter que dar uma pesquisadazinha, tá certo? Tranquilo? Se cuidem, tá bom? Vamos aguardar as novas diretrizes e, se Deus quiser, vai dar tudo certo, tá bom? Cuidem de vocês, dos que estão próximos a vocês, dos velhinhos como eu, tá bom? Que estão próximos a vocês, tá certo? Tchau, tchau, saudades, até mais.